atrás das coisas que querem, que busca atingir ali o cume da montanha. Só que assim, é importante ter um pouco de pé no chão, justamente para se permitir sentir. Talvez trazendo essa... Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Capricórnio. O meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos realizar as previsões referente à semana do dia 19 ao dia 25 com a utilização do baralho cigano. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu celular apoiado em algum lugar seguro, caso você esteja vendo esse vídeo com o celular. Coloque suas mãos em posição de oração, feche seus olhos, inspire e expire para se conectar com a energia da leitura, para que ela traga as respostas necessárias para que você desbloqueie qualquer tipo de desafio que você venha enfrentando até então. Como vocês perceberam, aqui do meu lado eu acendi uma velinha. A cor dela é roxo mais profunda, mais do que o violeta. E eu acendi essa vela para a energia de Capricórnio, justamente para aterrar mais as emoções, para aterrar mais a questão psíquica, justamente para que você consiga direcionar e aplicar os seus sonhos na realidade, tá certo? Vamos então falar sobre a segunda-feira. Segunda-feira, dia 19. A âncora, a torre, a árvore, os pássaros, o jardim e a chave. Nessa segunda-feira, a primeira carta que apareceu aqui foi a âncora. A âncora fala muito sobre o desejo de estabilidade e de segurança. Pode ser um dia que você vai se concentrar mais em estabelecer metas, estabelecer rotas, que você consiga ficar mais aterrado, mais concentrado e principalmente mais seguro, tá? A segunda e a terceira carta que saiu também fala sobre isso, que é a torre, que fala muito sobre construir uma edificação segura, muitas vezes suntuosas. Essa carta tem muita relação com a energia de Capricórnio. E a árvore, que fala muito sobre esse desejo de estabilidade, porque a árvore, além de ela ser estruturada, ela também é enraizada e ela garante bons frutos. Então é interessante observar porque essa combinação, ela traz muito essa consciência de estabilidade, de segurança, de aterramento, de concentração sobre as coisas, o que é um ponto muito interessante. É legal da gente observar que também aqui aparece os pássaros, o jardim, e por último, a chave. O que me vem aqui quando eu vejo essa tiragem? Que fala muito sobre uma segunda-feira buscando essa estrutura, buscando essa segurança, mas sem perder o foco de buscar coisas novas, que seriam os pássaros, de se permitir de viver coisas novas. O jardim também fala muito sobre isso, sobre aquilo que a gente cultiva que nos leva em uma nova direção. E a chave, que fala muito sobre esse lugar de segurança, de certeza, de ter os pés no chão sobre as coisas que a gente realmente busca. Então é interessante de observar que é uma semana que começa pedindo isso. Pode ser uma energia que você já venha desenvolvendo durante o final de semana, que é essa estabilidade, esse planejamento futuro, realmente tentando enxergar essas rotas para atingir as coisas que você deseja. E é bacana da gente perceber porque capricornianos precisam dessa estrutura, capricornianos precisam dessa segurança, justamente para conseguir desenvolver as coisas que acredita e as coisas que busca. Então presta muita atenção em relação a isso, porque aqui não fala sobre se privar. Aqui fala sobre você aproveitar as coisas e as oportunidades que se colocam, mas mirando exatamente onde você precisa, aonde você quer e aonde você vai ter a estabilidade, tá? Então preste muita atenção sobre isso. Fala aqui sobre um encontro muito positivo e é uma tiragem muito positiva, tá? Porque aqui fala sobre o equilíbrio perfeito de se estabilizar, mas mesmo assim se movimentar, que é o que a gente precisa na vida, buscar a estabilidade, mas também o dinamismo de coisas novas, tá certo? Vamos falar sobre terça-feira. Terça-feira. O caixão, as flores, a torre,
o Sol, os caminhos e o cão. Olha, a primeira carta que aparece aqui na terça-feira é o Caixão, que é interessante porque sai um pouco daquele mood que a gente viu no primeiro dia, aquele estado de espírito. Porque o que acontece? O Caixão, ele sempre vai falar sobre transformações necessárias, sobre revisar a rota que eu estou indo, sobre repensar essa trajetória. E aí aqui aparece as flores e a torre. Então, aqui traz muito essa consciência sobre quais caminhos seguir, quais as oportunidades que eu devo estabilizar. Então, se na segunda-feira você estava um pouco mais aberto para ver coisas novas, aqui na terça-feira pode ser que você volte ao modo natural de Capricórnio, que é focar, que é determinar, que é pensar no futuro, às vezes ter uma certa autocobrança. Então, assim, é interessante a gente pensar sobre isso também. O que mais que é válido? Nós temos aqui o Sol. Então fala muito sobre o poder pessoal, mas também fala sobre o caminho. Então existem 3 coisas aqui que podem estar conflitando, que são as flores, que falam sobre as oportunidades rápidas que a gente tem na nossa vida, aquilo que a gente pode aproveitar de uma forma mais recorrente na nossa vida. Aí nós temos a torre, que fala muito sobre aquilo que eu quero construir, às vezes até um certo movimento de se isolar, de pensar a vida mais solitariamente. E aí nós temos o sol, que fala muito sobre desenvolver o potencial individual, desenvolver a força interior, e aí vem os caminhos. Então os caminhos podem falar sobre, talvez, tudo aquilo que a gente falou na segunda-feira que é bom para você, que é se determinar, se concentrar, se estabilizar, mas buscar coisas novas. Na terça-feira pode ser que você queira finalizar tudo isso, pode ser que você queira parar da brincadeirinha, que você queira focar nas coisas mais importantes, ou talvez está cansada aí de buscar as coisas mais importantes e vocês querem mais curtir ali. Só que assim, a vida acontece em paralelo, você não precisa ficar numa coisa só, você pode testar coisas diferentes ao mesmo tempo. E por último aqui o cão. O cão pode falar sobre uma amizade que te ajuda a pensar sobre isso, mas também fala bastante aqui sobre intuição, de uma certa forma, justamente para conseguir direcionar isso, tá? Eu tentaria não me cobrar tanto. Eu tentaria fazer essas escolhas de uma forma mais estável, justamente porque a gente vê que a energia de segunda-feira estava muito positiva, tá? Então eu estava bem equilibrada com as coisas, o que também é bastante importante da gente falar, tá certo? E aí agora a gente vai falar sobre a quarta-feira. O cão, mais uma vez, tá a figura de uma pessoa importante. A montanha, a casa, a criança, a nuvem e a cegonha. Olha, aqui já misturou um monte de coisa, tá? O cão. Então fala sobre a figura de uma pessoa que te ajude ali a pensar, a refletir, a estabilizar as ideias. E é sempre muito importante a gente ter pessoas à nossa volta que consigam trazer esse ponto de vista pra gente. Por quê? Porque às vezes a gente tá naquela ilha preso, mas uma pessoa que tá de fora, ela consegue ver a extensão da ilha. Ela consegue ver até onde aquele desafio que pra gente parece enorme, começa e termina. Então é interessante da gente conseguir observar isso, justamente porque ter pessoas com quem a gente pode contar é muito valioso, principalmente para você neste momento. Aí vem a montanha, a casa, a criança. O que acontece aqui? A montanha muitas vezes fala sobre os desafios que a gente vem enfrentando na vida ou os desafios que a gente se coloca para alcançar. Aí nós temos a casa, que fala sobre a nossa estrutura, a nossa base. A criança, que pode falar tanto sobre um comportamento nosso mais infantilizado, mais sonhador, mais de início, mas também pode falar sobre a chegada de um filho ou o desejo de ter um filho. E aí aparecem as nuvens. E as nuvens aqui vão trazer muito uma perspectiva de tentar entender como que vai ser esse caminho, como que vai ser essa rota. Aqui pode falar sobre um excesso de planejamento. Então, observe de fato como que as coisas vão acontecer aí, justamente porque pode ser um pouco mais complicado esse desenvolvimento de vida.
pode ser um pouco mais complicado como que as coisas estão se estruturando aí para você. Então, perceba como que isso flui. Perceba como que isso se direciona de fato. Justamente porque às vezes, e por último vem a cegonha, que fala sobre talvez um desejo de esperar os momentos certos, o momento de chegar ali no resultado, o momento de alcançar as coisas. Só que assim, o momento ele é agora, e muito ele vem das nossas escolhas, muito ele vem do caminho que a gente acaba direcionando para a nossa vida. Então assim, é importante tomar um pouco de cuidado referente a esse direcionamento, justamente para que você não fique preso tanto na mente. Quando a gente fala sobre a energia capricorniana, a gente fala sobre pessoas que buscam ali o topo da montanha, que buscam correr atrás das coisas que querem, que buscam atingir ali o cume da montanha. Só que assim, é importante ter um pouco de pé no chão, justamente para se permitir sentir. Talvez, trazendo essa carta aqui do cão, da criança, fala muito sobre deixar as emoções ocorrerem, porque muitas vezes quem é de Capricórnio dá uma soterrada nas emoções, só que isso acaba não sendo tão positivo a longo prazo, porque quando a gente não escuta as nossas emoções, elas podem se instalar de uma forma com a gente, às vezes mais negativa, tá? Então preste atenção sobre isso. Aí tem aqui a nuvem e tem a cegonha. O que é importante da gente observar? A nuvem, ela pode falar sobre que nesse dia chega ali uma confusão mental, chega ali talvez esse redemoinho de ideias. Só que é importante da gente pensar que depois da tempestade abre o sol, né? Então fica claro o dia. E ter essa consciência é fundamental, porque às vezes é importante a gente esperar um pouquinho as coisas assentarem para que a gente tome as devidas decisões. E a cegonha fala sobre a chegada de boas notícias. Então, assim, tenha calma. Mas assim, não se concentre apenas na chegada de boas notícias. Temos que mudar interiormente. Temos que aterrar os nossos medos. Temos que transmutar as coisas que a gente sente, tá? Então, preste atenção sobre isto. E aí, nós temos sexta-feira. Reixão. O chicote. A cobra. Nossa, sexta-feira não vai ser legal, não. As nuvens. A âncora. E as flores. Na sexta-feira, a impressão que eu tenho é que talvez vão existir desgastes. Porque apareceu aqui o caixão, o chicote, a cobra. Então, o que aparenta aqui ser? Pode ser coisas relacionadas a trabalho, principalmente, tá? E aqui, fala bastante sobre esse lado dos desafios, porque pode ser desavença, pode ser discussão, pode ser conflitos de fato que gerem ali algum sentimento de ruptura, muitas vezes. O caixão pode falar sobre rupturas, pode falar sobre transmutações ali no caminho, só que é interessante de observar como que funciona isso, porque pode ser situações mais desafiadoras. E mais uma vez aqui aparece as nuvens. A incerteza, ela pode te gerar um sentimento um pouco complicado, um pouco chato, e às vezes esse pode ser o maior desgaste. Então assim, não compre batalhas que não são suas. Se você entende que você está cercado por pessoas que estão passando por conflitos e que você não pode ali transmutar, que você não pode ajudar, talvez o ideal é você se recolher, talvez o ideal é você não se comprometer tanto, esperar o melhor momento para você investir ali o seu tempo de fato. Então assim, presta muita atenção em relação a isso, porque essa combinação aqui de caixão, chicote, cobre, nuvem, pode falar às vezes sobre estar em situações mais conflituosas, mas sem entender a dimensão da situação. Então por isso que o comprometimento nessas horas acaba sendo um pouco problemático, porque eu acabo entrando numa discussão que não é minha, eu acabo entrando numa situação que não é minha, e isso acaba sendo muito comprometedor. Aqui aparece a âncora mais uma vez. A âncora tem relação com o trabalho, e aqui as flores, oportunidades. Então a gente vê que desde o começo da semana fala muito sobre esse conflito entre aproveitar o agora e me responsabilizar com as coisas que eu acho que eu devo. E aqui pode falar sobre tumulto nessas duas áreas na sexta-feira. Talvez pelo excesso de pensamento, pelo excesso de falta de comprometimento sobre qual caminho seguir. Então, determinar uma rota é fundamental para você, justamente para você entender aonde você vai colocar as suas fichas, aonde você vai direcionar as coisas que você precisa. Então, muito cuidado com isso.
Mais uma vez, situações difíceis vêm e passam. Então, não perca seu tempo tentando resolver situações que estão fora da sua alçada, que não dependem de você e principalmente de pessoas que querem entrar em conflito. Porque existe isso, existem muitas pessoas que querem a confusão. Elas não querem a resolução, elas não querem o ajuste, elas querem o conflito. Então, tenha essa consciência justamente para que você não se comprometa e você não se reduza ali, mas com uma leveza, não se envolvendo em conflitos, não batendo de frente com quem você não deveria, ou principalmente com quem não agregaria, né? Porque para mim vale a pena uma discussão, vale a pena um atrito, apenas quando eu acho que a pessoa está aberta para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Mas existem pessoas que estão muito fechadas na sua verdade. Tanto pode ser você essa pessoa, quanto uma outra pessoa que está ali no seu convívio, tá certo? Mais uma vez, o caixão também pede transmutação, pede renovação. Então presta atenção em relação a isso, porque às vezes a gente fica muito preso em situações que não nos agregam por tempo demais, certo? Vamos falar sobre o conselho da semana. Para os conselhos da semana, eu vou mesclar o oráculo dos conselhos com as runas da bruxa, que é um outro oráculo. Jardim. Jardim. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e principalmente não permita ervas daninhas em seu jardim. Então, vai muito de encontro com o que a gente estava falando sobre realmente entender as batalhas de fato que estão. Porque, mais uma vez, você pode estar num momento mais reflexivo e é interessante da gente perceber que quando a gente está muito assim, cabisbaixo, muito reflexivo, muito pensando sobre as coisas, às vezes a gente entra numa frequência errada, sabe? Mas o quanto que, tipo, olhar para dentro, ressignificar, se acolher é necessário. E aqui a runa complementar é a runa do homem. Essa combinação do jardim com a runa do homem, a runa do masculino, fala muito sobre seguir em busca das coisas que você quer, limar as coisas que você não quer mais na sua vida, buscar afastamento de situações que talvez estejam ali pesando, que talvez não sejam tão interessantes, que talvez te sobrecarreguem de uma forma não tão bacana. Então perceba de fato como que isso daqui flui, perceba de fato como que isso se ressignifica, porque o jardim é uma área privada. O jardim, ele fala sobre a nossa vida e as apostas que a gente tem, a organização das coisas que a gente tem, como a gente mira em direção às coisas que a gente quer. Então perceba este movimento de fato, tá certo? A carta do masculino, tanto se você for uma mulher que está ouvindo ou um homem que está ouvindo, fala muito sobre este caminho de se empoderar dessa força de romper, dessa força de quebrar os paradigmas, dessa força de ir em busca das coisas que a gente quer. E aqui fala sobre uma fortaleza pessoal, um poder pessoal. Então, assim, como a gente estava falando até agora, nesta semana existem muitos pensamentos sobre qual caminho seguir, como ponderar, como equilibrar. Então, aqui fecha esse pensamento, te falta ação. Talvez o excesso de planejamento te trave um pouco sobre as coisas que você deseja, tá certo? A gente vai falar agora do final de semana, a leitura do dia 24 e do dia 25 e finalizamos com um conselho, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, se você estiver com algum pensamento que você queira dividir nos comentários, fique à vontade, tá certo? Jardim, o cão. Nossa, é interessante porque nesta semana, como aparece diversas vezes o cão aqui pra você, pode falar muito sobre a figura de uma amizade te apoiando. Então, assim, é muito bom ter bons amigos, muito bom ter pessoas com quem a gente pode contar pra gente dividir as nossas nuances, pra gente conseguir dividir os nossos medos, pra gente conseguir dividir os nossos receios. Então, é um ponto interessante de você conseguir analisar. A primeira carta que aparece aqui é o urso. O urso, ele pode falar sobre o momento de domínio, o momento de tomar conta das coisas como devem ser tomadas, o momento de realmente se apropriar de uma rota que é necessário você se apropriar, tá? A segunda carta que aparece é a foice, que está aqui, que fala sobre colheita, sobre realmente a gente conseguir estabelecer as coisas que a gente quer, da forma como a gente quer. Aí aparece aqui o jardim,
que fala sobre o cultivo, sobre escolher quais as plantas que eu quero no meu jardim. Até porque quando a gente vai ver um pouco de botânica, a gente vê que uma planta não pode estar com uma outra planta, porque às vezes impede que ela cresça, ou se não coloca substâncias na terra, ela injeta, né, a própria planta que bloqueia o crescimento de outras plantas. Então, é interessante porque também acontece isso na vida. Quando a gente foca muito numa coisa, isso às vezes impede da gente tentar um outro caminho, impede a gente tentar outra rota. Então, é interessante a gente ter este olhar sobre as coisas que a gente deseja, tá? O que mais que é interessante aqui? Aparece o cão, mais uma vez, que fala sobre as amizades, os bons relacionamentos, a carta que pode representar a chegada de alguma notícia que mude as coisas para você, e a montanha. Então, mais uma vez, fala muito sobre essa transformação e fala muito sobre este olhar de crescimento, de ressignificação, de estruturação, de repensar, da jornada. O que eu vejo aqui? O urso, a foice, o jardim, o cão, a carta e a montanha. Eu vejo muito esse lugar de é momento de você realmente apostar em estruturar os projetos que você tem confiança, mas sem esquecer o seu lado de aproveitar o momento, porque a impressão que eu tenho é que às vezes você vai lutar, se responsabilizar tanto que você não vai curtir o desenvolvimento da sua vida, e aí o tempo passa. Então tem essa consciência de eu preciso plantar, eu preciso correr atrás, mas eu também tenho outras coisas para cuidar. Estar com bons amigos, passear também faz parte da vida e a gente não deve ignorar isso, a gente não deve focar apenas no trabalho, a gente não deve focar apenas nessa estruturação de fazer essas coisas e buscar essas coisas. Então tenha comprometimento com você mesmo, tá? Ou você mesma que está me escutando. O urso, no final de semana, ele traz um posicionamento mais protetor. Muito cuidado para que você não fique correndo atrás dos problemas dos outros de alguma forma, tá? A carta ela pode trazer um movimento aí para sua vida. Muito cuidado com aquilo que você dá atenção que vem dos outros. Alguém vem e te fala alguma coisa. É importante que você aterre, é importante que você reflita, é importante que você pense sobre aquilo que você está direcionando, é importante que você realmente estruture o projeto que você tem e a mensagem que você recebe, porque às vezes a gente entra na loucura dos outros e quando a gente vê a gente está super envolvido e depois de um tempo a gente vê que não é necessariamente aquilo que está sendo dito, mas talvez o medo que as pessoas tragam, sabe? Então preste atenção sobre isso também. E vamos falar sobre o conselho do final de semana. Caso essa leitura tenha feito sentido para você, ou caso você queira um atendimento personalizado para você, ou de baralho cigano, ou de reiki, ou de astrologia, que são serviços que eu atendo, basta você me chamar ou pelo QR Code que está na tela, ou pelo telefone que está na descrição do vídeo, tá certo? Vai ser um prazer te atender, eu já atendi quase 3.000 pessoas aí ao longo desses 6 anos de Oberon, e eu vou deixar aqui uns comentários das pessoas que mandaram review para mim, para você ver um pouco do meu atendimento, para você ver o que as pessoas acham. Vamos então falar sobre o conselho do final de semana. Perdão, olha que forte. Carta do perdão. Perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram o mal. Interessante, né? Porque às vezes uma pessoa faz mal pra gente, ou uma situação nos faz mal, que não necessariamente as pessoas que estão envolvidas têm essa consciência, porque a consciência ela é muito individual, porque nós, como seres individuais, vivemos uma fantasia da realidade que a gente entende como verdadeira e a gente carrega aquilo por muito tempo. Enquanto isso nos aprisiona, porque não necessariamente vai aprisionar outra pessoa, porque às vezes ela nem entende o que ela fez, ao que ponto que ela tocou, porque nós temos a nossa subjetividade. Então, liberte-se. Vamos aqui para a runa complementar a esse conselho. A foice, olha só. A foice. Essa combinação é muito simbólica, principalmente pela tiragem que deu. O perdão e a foice. O quanto que a gente tem a ganhar quando a gente se
se liberta das prisões mentais que a gente tem, das prisões do ressentimento que a gente tem, e o quanto que isso é valioso para nós mesmos. A gente conseguir expandir, a gente conseguir libertar aquilo que a gente precisa, nos ajuda a dar um passo a mais na vida. E o mesmo para você. Como a gente viu aqui na leitura, existe muita cobrança, existe também certas amizades ali, porque apareceu muito cão. Então a sugestão aqui é realmente transmutar, aterrar essas emoções, ressignificar essas emoções, deixar para trás o que não agrega mais, porque às vezes o peso psíquico que isso traz na sua vida, de ressentimento, de pensar, impede você de prosperar ainda mais, impede você de ter paz na cabeça para você escolher exatamente o que você quer fazer, como você quer fazer e que caminho que você quer fazer. Então isso é muito simbólico, isso é muito poderoso também, principalmente para Capricórnio, que é um signo que às vezes enrijece com as coisas, justamente porque tem uma proteção sentimental muito forte. Essa combinação ela afirma e garante como que talvez o peso das coisas podem te atrapalhar mais do que te ajudar, principalmente se você for um nativo com uma lua em água, Câncer, Escorpião, Leão também, que é uma lua de fogo. Pode ser que você carregue muito essa questão do orgulho, da mágoa, e não é positivo para você, pelo menos é o que aparece aqui, tá certo? Finalizamos a leitura aqui, mas antes de finalizar, gostaria de convidar você para seguir as outras redes sociais do Universo de Oberon. Deixa o seu comentário, deixa o seu coração, hype o vídeo se possível também. Vai ser um prazer trocar com você e agradeço demais por você estar aqui. E queria falar sobre a vela. Nessa próxima semana, se for possível você achar uma vela nessa tonalidade de roxo, que é um roxo profundo, pegue essa vela, compre essa vela, escreva o seu nome de baixo para cima. Pode ser com uma unha, pode ser com lápis, pode ser com palito, com uma faquinha, e acenda essa vela num quarto que seja fechado, sem a passagem do ar, num prato que seja raso, né, que ele seja liso ali. E deixa essa vela queimando, intencione o que você deseja, não necessariamente o que saiu da leitura, mas o que está no seu coração de fato. E verifique se sobra alguma cera no pratinho, verifique se aquela cera conversa com você de alguma forma. Eu particularmente gosto muito de fazer este ritual quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu tenho uma afinidade muito forte com velas, porque eu tento verificar o que está acontecendo ali, e sugiro que você faça o mesmo sempre que tiver o desejo de pedir alguma coisa nova na sua vida. Isso vai ser transformador, e além de tudo, quando a gente intenciona uma vela, a gente intenciona o nosso coração em relação a ela, a gente pede com amor e aquilo expande a nossa energia, o nosso campo, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, espero que você tenha uma boa semana e até o próximo vídeo.